tarde a todos e a todas. O tema do nosso encontro de hoje é Angústias e Medos como Emergências Contemporâneas. A reflexão de hoje será conduzida pela companheira Nilva Rosi, que mora em Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul. Antes dela iniciar a fala, queremos fazer aqui uma breve apresentação da sua formação e trajetória. Então, Nilva Rosi tem formação acadêmica em filosofia, mestrado e doutorado, e atualmente está cursando uma especialização em musicoterapia pela CESUPEC. Também é pesquisadora e possui publicações na área de teoria crítica, educação em direitos humanos, espiritualidade e arte do cuidado humano e envelhecimento humano. Também atua na educação popular, na coordenação de Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo. Também compõe o Fórum de Mobilidade Humana e Comitê Popular por Saúde, Democracia e Direitos de Passo Fundo, e também participa da Comissão Justiça e Paz. Sejam todos e todas bem-vindas e que possamos ter um bom encontro. Então tá, então eu estava dizendo, né, que não fosse esse e-mail, eu também nem conheceria, não teria conhecido vocês, e que ainda os conheço, né, as conheço de modo virtual, né, e espero que um dia, talvez, nós possamos tomar um cafezinho juntos, um sorvete, quem sabe um chopp, né, para comemorar tanta coisa bonita que também a gente vai partilhando, vai experimentando, enfim. E gostaria de dizer também, inicialmente, que nós não podemos nos iludir, pois é dessa forma que atualmente também nós nos amamos, né? Através desses encontros virtuais, e amamos mais quem nós amamos quando nós cuidamos uns dos outros, umas das outras, e por isso que a gente está mantendo esse distanciamento também, como fala o Castro, né? Então, também tem uma pessoa amiga minha sempre diz, quem ama, cuida, e cuidar é salvar. Então, enquanto a gente se cuida, a gente está se salvando mutuamente também. Né? Então, pode passar isso, a poesia, pode passar outra. Então, para refletir, para início de conversa, eu sei que no início, assim, a gente sempre tem dificuldade também de já se expressar, já falar e tal, mas eu coloquei ali na verdade, uma questão que ela vai um pouco é uma questão de fundo na nossa reflexão aqui, então, já dizer que nós sentimos angústias e medos, isso é fato. Nós já nos perguntamos, nós saberíamos dizer, ou alguém se arrisca a dizer, se é fato que nós sentimos angústias e medos, para onde essas angústias e medos, eles vão depois que nós os sentimos? Alguém gostaria de arriscar, dizer para onde eles vão? Se eu sinto, né, o que acontece com ele? Para onde eles vão? Alguém gostaria de dizer, né? Só para a gente dar uma aquecida, né? Se vocês não disserem, eu sigo. Mas se alguém falasse, eu preferia. Eu acredito, Ilva, que ele vai, ou pelo menos na minha concepção, eu, Cida, falando, eu acho que, em primeiro lugar, acho que vai para o coração. E depois eu acho que ele vai para um inconsciente que fica gravado. Porque sempre você vai lembrar da situação, você vai lembrar do sentimento que você teve naquele momento. Eu acho que ele vai ficar gravado na minha memória, né? E ele vai ser reativado, né? Ou ser buscado quando eu sentir de novo esse medo, essa angústia, né? Ele pode me dar mais medo ou ele pode me servir de experiência para me fortalecer mais ainda. Né? Então, eu acho que os medos e as angústias, eles vão sempre estar com a gente, né? Ou aquele medo que eu ajudei a superar, ou aquele medo que eu ainda continuo alimentando. Eu acho que cada um conduz de uma forma. Eu acho que cada pessoa, vai variar de pessoa para pessoa, como lidar com seus medos e angústias. Como a Nilva própria colocou,
ele é existente, não é fato na nossa vida. Às vezes tem pessoas que essa angústia vai ligando uma a outra, tal, e pode tornar uma situação mais complicada. E tem pessoas que já sabem lidar e talvez eliminar um pouco isso da vida, sabendo que essa angústia, esse medo pode voltar. Hoje você pode estar angustiado, triste, mas amanhã você pode amanhecer fortalecido e pronto para a vida, né? Eu acho que vai variar de cada pessoa. Então, dentro desse contexto, eu acho que esse tema hoje ele vem bem assim, trazendo um pouco daquilo que eu estou vivendo no momento, sabe? Essa questão da angústia, o medo, que querendo ou não, a angústia, talvez um pouco de insegurança, porque assim, como eu partilhei com vocês no início, né, a responsabilidade ela é tão grande que ela traz um certo medo, né? Querendo ou não, se a gente não buscar força, às vezes, para a gente superar esse medo, a gente até desiste às vezes. Por quê? Às vezes a gente pensa, será que eu vou conseguir? Né? De tão grande é a responsabilidade. Mas de outra forma eu já penso assim, não, eu posso, eu quero e eu vou conseguir. Mas com certeza o medo, ele nos traz a angústia. Eu também, essa experiência que eu tive agora, eu gostaria de falar, porque eu tive ela presente na minha vida agora, uma angústia, porque às vezes uma angústia, né, e um medo muito forte. Quando eu estava no hospital, que o médico falou, olha, suas plaquetas baixou para 28 mil, e se chegar a 25 mil, o protocolo médico das organizações é você ir para UTI. Ou seja, você tem que ir para UTI. Hoje mesmo, talvez. E aí, tipo assim, naquele momento, você manter a calma, manter a tranquilidade, manter... Se eu tivesse que ir mesmo, eu já estava preparado. Eu vou. Eu não posso, assim, dentro de mim, todo momento eu fiquei trabalhando isso na cabeça. Assim, eu tinha minha esposa em casa, os filhos. Eu não podia transparecer essa angústia. Meu irmão conseguiu entrar no hospital lá e conversar comigo. E eu mantive a tranquilidade. E aí fiquei em oração ali, concentrado, à noite, 11 horas da noite. As plaquetas chegou, né? O laboratório chegou com a bolsa lá, com as malas. Aí me deu aquela alívio. Quando eles conectou aquilo lá em mim, foi a mesma coisa deles e colocar uma vida em mim. Porque para mim, naquele momento, as plaquetas eram a vida. Quando eles conectou, me deu uma segurança, eu fiquei tranquilo. 2, 3 horas depois, tinha terminado de tomar, eu dormi confiante. Assim, não é fácil. Eu falo essa experiência, a angústia, o medo, ela te pode sufocar. Isso. Então, acho que essas falas de vocês, elas vão remeter justamente, e elas já começam, né, problematizar um pouco aquilo que a gente vai refletir e ajudar a ver como é que, vocês já estão dizendo, como é que a gente lida com as angústias e com o sofrimento, com o próprio medo. Então, na condição humana, nós sentimos isso. Isso que agora o Simão acabou de dizer, né? Quer dizer, a alternativa para recobrar, para superar, né, o sofrimento era justamente ir para o centro de terapia intensiva, justamente para recobrar a saúde. Mas isso nos dá medo, nos causa angústia, porque a gente sabe que a gente está indo para lá porque não está dando conta no outro espaço ali que precisa um cuidado maior, mas ainda bem que tem, né, e que você conseguiu isso, enfim. Então, ali, então, continuando um pouquinho, a gente vai fazer isso em outros momentos também, vocês podem entrar, podem ir participando, que eu acho que, então, se torna mais interessante a temática, porque nós experimentamos cotidianamente isso, né? Então, na problematização aqui, para o nosso debate, eu quero começar dizendo que nós somos um todo,
Nós somos corporeidade, nós sentimos isso, é o nosso físico que sente, mas é a nossa psique, a nossa mente, nós somos um todo, né? Nós somos corporeidade, somos psique, somos espiritualidade, e ali poderíamos desdobrar isso em tantas outras facetas, né? E eu penso que a cultura, o conhecimento, é uma grande aliada para enfrentarmos o medo e a angústia. É, é, pode nos deixar mais indignadas, sim, mas nos dá certeza que nós estamos lutando do lado certo da história. Então, por isso que o medo, bem como a angústia, elas são um acondicionamento, ou seja, uma desarrumação na nossa vida. E como tal, né, o nosso modo de compreender e conviver sofre interferências do modo como nos sentimos. Né? E essa equação, né, é uma via de mão dupla, aquilo que eu coloquei ali. Então, o medo e a angústia são uma via de mão dupla. Por quê? Pois a nossa compreensão e convivência também interfere em nossos sentimentos e disposições. Então, analisando a nossa rede, o circuito emocional, inferimos que quando temos a percepção de algo, isto gera um pensamento que, por sua vez, gera um sentimento. E, claro, a gente sente com a mente. Por isso que eu perguntava para vocês, para onde isso vai? Né? Aqui, mas é um sentir no todo, não é um sentir só da mente, né? Do coração, enfim, nós sentimos com isso, portanto, sentimos com o corpo físico, com o corpo emocional, com o corpo racional, né, que a psicanalítica chama isso de alma, chama isso de psique, né? Mas o sentir é um todo. Assim, os processos somáticos, no caso aqui, angústia e medo, que nós estamos tratando, né, tem a ver com as energias guardadas. De alguma forma, ela vai precisar ter uma vazão, vai precisar ter uma saída. Toda energia, ela possui uma frequência. A resposta, ela se dá ao que nós vibramos, aquilo que você vibra. Nem sempre nós conseguimos vibrar de forma positiva. E existe em nós um bloco energético, poderíamos dizer, de todos os tipos que ele dificulta a vida fluir. Então, às vezes a vida flui, em outros momentos nós temos dificuldades, conforme essa tensão, ou conforme essa energia que nós guardamos, né? O ser humano, ele é um todo, eu dizia antes, né? Ele é uma tríade, ele é corpo, mente, espírito, desequilibrando uma desses elementos da tríade, por conseguinte, desequilibra os outros. Nós não vamos desequilibrar só o corpo, ou só a mente, o espírito, quer dizer, quando nós nos desequilibramos no todo, né? Nós vamos cultivando ao longo da nossa vida um programa, que alguns chamam de paradigmas. Esses também geram medo, que eles podem nos acomodar, estagnar, né, quando não resolvidos, ou podem nos provocar para uma energia renovada. Aquilo que alguém dizia antes, até foi a Sueli, né? Se então eu consigo superar, de repente eu esqueço, eu vivo um outro momento, né? Enfim, então é uma outra situação. Então, aquilo que eu experiencio também, eu aprendo, e ele me ajuda
essa energia renovada que é a própria angústia, o próprio medo, eles, quando eu consigo superar, quando eu consigo me trabalhar, conviver com eles, saber que isso é parte da condição humana, né, eu também começo a buscar alternativa para superar isso, né, e é bom lembrar que nós somos parte do universo, onde também nós absorvemos as energias que nos mantêm saudáveis. Para captar e absorver essas energias, nós precisamos de canais. Buscar meio que nos ajudem a buscar e discernir onde é necessário centrar mais força. Né? Por isso, como lidar? Né? Como lidar com... como nós fazemos isso? É a pergunta de fundo aqui da nossa reflexão, que passa pelos pensamentos, que passa pelos sentimentos, que passa pelas ações. Nós queremos ser saudáveis. E como nós queremos ser saudáveis, então nós precisamos nos dar conta o que nos afeta e como nos afeta. Aí, você pode passar? Isso. Então, caso contrário, caso contrário, os medos, as angústias, elas criam uma energia negativa que ela vai gerar um processo de distúrbio. Acho que é na outra. Pode passar mais uma, que isso ali eu já comentei. Isso, isso. Então, os medos, as angústias, eles criam uma energia negativa que ela vai gerar um processo de distúrbio. Pode ser um distúrbio físico ou psíquico, né, afetando a nossa vida afetiva, familiar, social, profissional, enfim, né, em síntese, uma energia que nos faz mal. Mas, além de gerar doenças físicas e emocionais, nos traz outros problemas também. Que outros problemas podem nos trazer? Ela pode tolher as nossas percepções, porque o medo exagerado, ele gera catástrofes enormes, né, na nossa vida. Quando o medo, ele toma conta de nós, o nosso lado racional mal consegue agir, né? Por isso que o medo descontrolado, ele tende a nos fazer mal, conforme estamos dizendo aqui. E vejamos que, por outro lado, quando nós acionamos o nosso corpo racional, fazendo uso da nossa razão e ponderando os fatos, nós podemos usar o medo a nosso favor. Como que podemos usar o medo a nosso favor? Transformando em precaução, ou seja, planejando o agir perante um provável perigo. Isso vale para questões subjetivas, mas também para a nossa militância social, para a nossa vida profissional. Atualmente, nós vemos situações perigosas, já que eu falei na questão da militância, né, de violência de todo tipo, de ameaças fascistas, ataque a manifestações legítimas e divergentes, né, criminalização de lideranças, o Antônio Baiano falava isso numa das falas dele, né, nesse espaço também, né, da criminalização de lideranças nos movimentos sociais, enfim, e nem sempre as autoridades competentes, elas respeitam o devido processo de ampla defesa do contraditório, que é um direito fundamental para todas as pessoas, e isto gera uma total insegurança, gera medo, gera angústia, e quem, isso, então, para quem está envolvido em movimentos sociais, em pastorais sociais, ou mesmo as pastorais, né, enfim, não só as pastorais sociais, né, acabam enfrentando esse tipo de questões, né. Por isso que aquilo que eu estou deixando ali em azul, no finalzinho, é que ele já vai nos ajudando a pensar como que a gente pode lidar com isso. Então, traçar uma série de condutas razoáveis, condizentes com as situações, ajuda a atenuar os efeitos do medo,
e ajuda a gente a se recobrar e voltar de novo, né? E seguir a vida, né? Pode passar. O outro. Olha só, eu trouxe uma imagem aí, né? E ali eu coloquei. Como olhamos para as dimensões da pessoa humana? Ou seja, como garantir cidadania? Como garantir saúde? E quando eu falo aqui saúde, é uma vida saudável, né? Como garantir essa vida saudável? Como garantir inserção social, uma maturidade espiritual, né? Proteção, etc. Aqui, o espiritual é no sentido da essa maturidade espiritual, essa espiritualidade, aquela energia, aquela força que nos põe em movimento, né? Então, como garantir isso? Nós nos construímos em redes, e se a gente olhar essa figura, justamente é isso. A pessoa humana, ela tem múltiplas dimensões, e essas dimensões, elas estão interrelacionadas e articuladas. E, na contemporaneidade, se chama isso de territorialidade, quer dizer, nós somos territorialidade. O que é isso? Nós somos uma construção social e simbólica, assumida a partir de uma complexa rede. Por isso que a pessoa humana é indivíduo. O que é ser indivíduo? É a singularidade. Não somos sujeitos, somos cidadãos. O conceito pessoa também, a pessoa humana, a pessoa aqui, ela atribui mais humanidade ao ser humano. Então, a pessoa humana, ela é criatura, ela é ser criado, ela é comunidade, ela é em relação, é, ela é uma unidade social. Né? A pessoa humana é história, ação no tempo e no espaço. Né? É mística. E mística é essa tendência para a vida religiosa e contemplativa, que para a vida religiosa, dentro de qualquer religião, ou essa religiosidade que nós trazemos, não é? Aqui não falo só né, de uma religião ou de outra, ou necessariamente da religião. O místico não necessariamente ele segue uma religião determinada, mas ele tem uma espiritualidade, ele é contemplativo, ele sabe se extasiar frente à natureza, frente a um pôr do sol, frente a uma criança, né? Então, o que nos permite isso é essa espiritualidade. Por que eu trago esse conceito de territorialidade? Porque eu quero trabalhar um pouco o medo, a angústia na contemporaneidade, como eles afloram, a partir do conceito de territorialidade, ou desterritorialidade. E, então, você pode passar, eu vou só dar uma pinceladinha aqui, porque a gente poderia trabalhar a partir de um autor, mas, se você consegue passar outro slide ali, outra lã. Olha só, então, há alguns autores aqui para fundamentar um pouco esse conceito que eu quero, da minha abordagem aqui, para aprofundar. Teodoro Adorno, né, Carlos, como eu não poderia deixar de falar, nesse filósofo, né, que eu estudo. Então, o filósofo Adorno, na década de 60, ele dizia que a padronização, ela leva à coisificação. Então, nós precisamos cuidar para não relativizar ou até naturalizar os nossos sentimentos e, dentre eles, o medo, a angústia. Nós não podemos naturalizar. Eles fazem parte da condição humana, mas não naturalizá-los, porque o fascismo, o que ele faz? Justamente é isso que ele faz, né? Então, o fascismo, ele faz a propagação da naturalização, por exemplo, do ódio, da violência, ou mesmo o desprezo ao medo, à angústia, ao invés de minimizá-lo. Se a gente, nós podemos reportar aqui várias situações. E daí? Como diz o infeliz, né, que ainda está no comando do país, né? E daí? E as pessoas estão aí, estão morrendo, né? Ao invés de
providenciar a vacina, né? Então, toda essa demora, enfim. Então, o que que é isso, senão um desprezo ao medo, à angústia, ou naturalizar isso, né? Isto é coisificação, isso é reificação do ser humano, segundo o conceito do Adorno, né? Então, nós não podemos cair nisso, porque sentimento é sagrado. Sentimento tem carne, osso, né? Não é uma coisa, né? E o Félix Guattari, ele afirma que o homem, né, o ser humano contemporâneo, é fundamentalmente desterritorialização. Então, eu trabalhei o conceito de territorialidade, que nós somos territorialidade. E ele diz que o homem contemporâneo, ele é fundamentalmente desterritorialidade, né? Até é difícil dizer essa palavra. Mas, então, o que que é essa desterritorialização? Ou a reterritorialização? São conceitos filosóficos que que Guattari trabalha, né, junto com Deleuze também, numa obra chamada Capitalismo e Esquizofrenia, né, que ele vai se opor, né, com veemência contra atividades do pensamento classificadas por ele como estáticas, fascistas, totalitárias, né? E ele faleceu na década de 90, mas ele cumpriu um papel importante junto a movimentos e foi também fundador de dispositivos políticos que tiveram um papel importantíssimo nas tentativas de transformação do que é o mundo moderno, o mundo contemporâneo. E o Rogério Reisbach, que é um geógrafo, então, um geógrafo humano brasileiro, focado nos conceitos de território e região, né? Ele nasceu aqui no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Santa Maria. Ele fala que, na contemporaneidade, os processos de desterritorialização, eles correspondem a uma perda de referência, mas não uma perda de espaço. E é um processo de desenraizamento involuntário, porque a perda de autonomia e de liberdade na apropriação simbólica, né, e fundamental do espaço geográfico, consequentemente, ela gera uma crise social, não só uma crise social, mas uma crise social, psicológica, com desajustes até de afirmação identitária e de afirmação econômica. E, por isso, então, o que mais nos provoca medo, angústia, frente a essa perda de referência, que é a desterritorialização, né? Quais são os nossos maiores medos, angústia hoje? E, não sei se por coincidência ou não, o evangelho de hoje, Jesus fala, ele diz, sou eu, não tenhais medo. Lucas 24, né? Quando Jesus aparece depois da ressurreição, ele diz, sou eu, não tenhais medo, né? Então, não é só uma ideia, sou eu mesmo. Jesus é carne e osso, ele está aí, né? Isto não é por acaso. E se nós lembrarmos também, né, dentro de uma espiritualidade de pejoteiros também, da sarça ardente, né, ou da pesca infrutífera, sempre Jesus chega e diz, sou eu, sabe? Diz, sou eu, tem uma identificação. O que é sou eu? Com quem ele se identifica? Se identifica com o próprio Deus, se identifica com o projeto de Deus. E aí ele diz, sou eu, não tenhais medo. Então, o que é isso? Ele apela para a confiança, né? Então, como é que nós buscamos, como nos afirmamos na confiança? Então, nós precisamos de confiança para dissipar o medo, angústia. Por quê? O que ocorre com o medo?
o medo, quando ele é tão intenso, ele paralisa. Ele não nos deixa ir adiante. E nós seremos libertas do medo pela confiança. Então, aonde nós nos amparamos? Aonde buscamos confiança. Pode passar outra. Aí, eu quis resgatar aqui, porque, na verdade, esse conceito não é do Frei Beto, mas o Frei Beto resgata, e num outro momento também já saiu aqui, porque até eu perguntava para a Sueli, eu vou falar mais a questão da angústia do medo no contexto da pandemia, mas na contemporaneidade eu acho que a gente pode abrir um pouco mais, então não tem como fugir, enfim, então. Mas vejamos que quando o Frei Beto, ele resgata esse conceito, né, ele diz que nós vivemos uma sindemia, né, o que é isso? São várias doenças ao mesmo tempo, né, e o problema da pandemia do Covid-19 é que outras doenças são negligenciadas, ou o foco primeiro dos sintomas, ele vai para aí, então, de repente, o Simão também estava dizendo, será que é dengue? É Covid, ou é outra coisa, enfim, né? Enfim, então, outras doenças sendo negligenciadas ou descuidadas, né? Isso potencializa, amplia efeitos de outras doenças. Então, isso, né, é um ciclo, né? Então, quem cuida do diabetes? Quem cuida da hipertensão, do estresse causado hoje pela própria epidemia, né? Da depressão, do medo, da angústia, quem cuida disso, né? Como nós nos amparamos? Então, uma coisa é olhar a vida do ser humano, né? A saúde física, psíquica, espiritual, cultural, como um todo, né? Olhar isso como um direito humano, né? E como direito, e que de repente nós estamos ali precisando, né, de uma UTI, né? E não tem leito disponível, por exemplo, né? Então, outra coisa é olhar a saúde como um direito, outra coisa é olhar esse todo da vida como mercadoria, como coisa, aquilo que a Adorno fala, né? E, por exemplo, a propaganda, né, da cloroquina contra o próprio lockdown, contra, né, vamos tomar isso, nós vamos fazer o lockdown para salvar vidas. Então, vejo como um jogo aqui da vida como mercadoria, ela está bem presente. Então, esse é o problema de lidar na lógica do mercado e não na lógica do direito à vida. E vida com dignidade, uma vida saudável. Então, que racionalidade é essa? Essa pergunta nós precisamos fazer. Que racionalidade é essa? Que estética é essa? Né? Essa é uma pergunta que não pode calar. Então, portanto, nós precisamos prestar atenção, porque nós estamos num tempo de encobrimento do próprio estresse, do próprio medo, né, da própria angústia, enfim, que alguns autores, eles chamam de patologização da angústia, né, que é uma marca recorrente aqui dos modos de produção da subjetividade da época contemporânea, né, e a Jurema Barros Dantas é uma que ela trabalha, né, ela diz que nós estamos numa época, a época contemporânea de encobrimento, né, e patologização da angústia. Por quê? Quando se quer evitar a angústia, ou melhor dizendo até, negar a angústia, é encobrir a angústia como uma condição essencial da existência humana, forçando o controle e a segurança através de uma medicalização. Então, é só dizer que você não está dormindo à noite, já entra com medicamento. Quer dizer, e as consequências disso, ou quando não, a psicologização da angústia, né? Então, que desfoca, às vezes, do próprio problema. Tudo isso é psicológico, enfim, né? Então, esta prática, tanto ela pode reforçar, veja que eu estou trabalhando sempre os dois elementos aqui. Essa prática, né, do encobrimento, a patologização da saúde, ela tanto pode reforçar a própria patologização encobridora, quanto abrir espaço
para os processos de singularização que a existência da angústia elas podem suscitar. Então, porque a gente não entrar de imediato na indústria farmacêutica, né? Então, nós entender que é parte da condição humana sentir angústia. Não evitar a própria angústia, quer dizer, você vai dopar de um medicamento, né? Então, por isso que eu disse que entra a indústria farmacêutica ali, né? E, então, isso a gente precisa pensar quando a gente pensa na questão da angústia. E o outro autor ali, já vamos indo para finalmente aqui, né? O Paulo Roberto Ceccarelli, que é psicólogo, psicanalista, ele diz, eu deixei ali a citação dele, diz que as pessoas estão sendo convencidas de que qualquer problema, qualquer contrariedade é insuportável, o que transformou o sofrimento psíquico em uma doença mental para a qual existe um medicamento apropriado para a emoção que o sujeito não deveria sentir. Assim, nós podemos concluir que o nosso modo de pensar, ele é afetado pelas mudanças contemporâneas. Então, nós precisamos aprender com a história, buscar recursos que nos auxiliem a lidar com as nossas próprias fragilidades, com os nossos próprios desamparos. Então, na contemporaneidade, impõe-se modos de ser, de agir, de pensar, que marcam as formas de adoecimento no contemporâneo e também delineiam as possibilidades, as experiências do fenômeno, da própria angústia. Então, por isso que Bauman, ele afirma que o problema da condição contemporânea de nossa civilização moderna é que ela parou de indagar-se. O preço do silêncio é pago na dura moeda corrente do sofrimento humano. Então, segundo Bauman, fazer as perguntas certas constitui, afinal, a diferença entre andar a deriva e viajar. Quer dizer, constitui a diferença entre se desviar da rota e curtir a viagem, fazer a viagem, né? Então, só para a gente entender aqui que a patologia, quando se fala aqui de patologia, da doença aqui, ou da patologização da vida em normalidade, é um pouco um retrato que se apresenta, né? E isso pode gerar desvios, tanto anatômico, o próprio fisiológico, né, em relação à normalidade e aquilo que constitui a doença. Por isso que pode passar outra. Então, aqui só trazendo alguns elementos, que vejam bem, essa questão que eu dizia ali naquele slide, como nós olhamos para as dimensões da pessoa humana, e que elas estão associadas, elas estão interligadas, porque nós somos um todo, nós somos territorialidade, que nós nos construímos pelo social, pelo simbólico, na complexa rede de relações, né? Então, por isso que, como que nós lidamos, então, com a angústia se nós somos territorialidade e, por outro lado, também, na contemporaneidade, nós vivemos um pouco essa desterritorialização, né? Então, a humanidade, ela sempre precisou de meios para balizar suas crenças e atenuar os seus anseios. Então, é algo que ainda faz o que provavelmente continuará fazendo ao longo dos tempos, continuará fazendo sentido buscar meios para balizar as nossas crenças e os nossos anseios. E essa realidade, ela afirma a necessidade do ser humano em suprir a sensação de desamparo que é inerente a sua espécie. Por isso que aqui eu coloquei aqui uma espécie
de a gente entender um pouquinho, separar o que é angústia e o que é medo. Claro que aqui no nosso ser não tem uma gavetinha, até aqui angústia, aqui o medo, ou aqui angústia, aqui o medo, enfim, né? Então, a angústia existencial, ela pertence à condição humana. Para quem leu Sartre, para quem leu Kierkegaard, ouviu falar, enfim, que são existencialistas e tal. Então, até vai entender melhor isso. Então, a angústia existencial, ela pertence à condição humana. Ela é do caráter contingente da existência sentir angústia, porque a angústia não é de todo ruim, ela me mobiliza também, né, para ação. Então, não é um objeto temido. Angústia não é objeto temido. Enquanto nós vamos ver depois, o medo é um objeto temido. Angústia não é um objeto temido, e sim, é um existir que se faz angustiante pela responsabilidade de cada sujeito. Então, porque nós temos responsabilidade, nós nos angustiamos com o colega que está doente, com o colega que está no hospital, com o colega que está passando por uma dificuldade, né? E, então, ou diante mesmo de uma escolha feita, ou de uma escolha por fazer, nós sentimos uma angústia, né, Sueli? Então, eu estou ali na angústia. Nossa, eu consegui já uma conquista. Eu consegui a conquista, passei, né? Fiz a seleção, passei, mas eu preciso agora tomar uma outra decisão. Então, essa é uma angústia existencial, né? Ela pertence à condição humana. Enquanto que o medo é aquela insegurança, veja que é diferente aqui, de ser suscetível ao perigo. Então, o medo, né, essa insegurança, que não é só aquela angústia, mas estou diante de um perigo. Então, essa sensação de insegurança e essa vulnerabilidade do ser humano tem a ver com o medo. Então, o medo, ele tem sempre um objeto temível. Ele tem um objeto, que pode ser o vírus, pode ser a saudade, pode ser o distanciamento, a doença, a fome, né? Ela tem um objeto, é uma ameaça invisível ou visível, né? Uma demissão no trabalho, uma internação, a morte, a perda, né? O desconhecido, a incerteza, enfim, né? Só para citar algum. Então, nem sempre é fácil equilibrar as emoções, mas também nós não temos uma receita pronta como equilibrar essas emoções, né? Como equilibrar esse medo diante de um objeto que é suscetível ao perigo, enfim, ou angústia. Aí você pode passar, né, como eu disse, que não tem receitas prontas, e ali eu coloquei algumas sugestões do que é possível a gente fazer, que elas são conhecidas, mas que, de repente, é bom a gente recobrar. O certo é que a gente precisa fazer algo que nos dê prazer, né? Então, ali, eu coloquei uma lista ali, nos dar o tempo para lidar com nossas preocupações, e alimentar esperanças, né? O como a gente também precisa ver, né? Viver a vida, fazer o que nos dá prazer, né? E o que nos dá prazer através de atividades, né? Artística, que pode ser caminhar, ouvir, música, cantar, tocar violão, instrumento, dançar, né? Claro que cada um pode gostar mais de uma coisa, dar mais prazer uma coisa ou outra, né? Aquilo que me dá prazer, para mim, pode ser que não dá para você, enfim, né? Então, é que isso entra no autocuidado, né? Estabelecer algumas rotinas. Por quê? As rotinas, elas criam hábitos saudáveis. Quando a gente já tem uma rotina de trabalho, né, de uma série de coisas, né, mas algumas rotinas também para essas outras questões que eu estou dizendo aqui,
né? Que são hábitos benéficos que ajudam a distrair a mente de preocupações excessivas, né? Exercícios físicos, caminhada, já disse ali de novo, ficou repetido a caminhada, né? Então, trabalhos laborais, sejam eles manuais ou intelectuais, tem gente que o trabalho intelectual já né, faz parte dessa terapia, digamos, né? Para outros é o trabalho manual. Então, cuidar da casa, da cozinha, cozinhar mesmo, pintar, isso que são ocupações, né? Mesmo as práticas de meditação, de yoga. Eu fiz questão de colocar aqui a oração, que seria esse momento de cultivo da espiritualidade, né? Não importa o tempo, se ele é 5 minutos, se é 10, se é 30 minutos, né? Mas me dá um tempo de meditação, de contemplação, né? É, 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 é importante isso. Escrever, ler, né, ler diários ou escrever diários, fazer poemas, né, para quem gosta, ou ler poemas, né, conversar com pessoas amigas, né, familiares, contatar com amigos que a gente faz tempo que não se vê, até em função, né, do resguardo agora, né, aqueles amigos que a gente não fala tempo, evitar alguns tipos de estimulantes, por exemplo, a gente sabe que tem alguns componentes em alguns alimentos ou algumas bebidas, né, café, guaraná, que às vezes ele é bom, mas em excesso ele é estimulante. Então, o próprio chimarrão, para alguns ele é estimulante, para outros não. Então, eu preciso ver para o meu organismo, né, o que isso pode interferir ou não, né? Então, evitar um uso excessivo das mídias sociais, né? Tem gente que está banindo totalmente, isso também não é bom, né? Porque a gente não pode estar alienado, mas, então, esse equilíbrio na justa medida, né, que é difícil saber a justa medida, mas ao menos evitar o excesso, né? Fazer algum curso, né? A gente aproveitar o tempo, quem consegue, né? Um curso, participar de algumas lives, enfim, né? Ou de repente fazer aulas de algum idioma que a gente gosta, né? Compartilhar sonhos, expectativas, esperanças, né? Buscar ajuda, sempre que necessário, a gente buscar ajuda, porque nem sempre a gente consegue consigo mesmo, ou quem está do meu lado cotidianamente, eu consigo. Às vezes alguém um pouco mais distanciado da minha convivência diária me ajuda também, né? Ou quem está junto comigo também. Então, sempre que necessário, buscar ajuda. E não é problema, né, de eu buscar ajuda, seja uma terapia, seja ela qual for, ou quando necessário, que antes eu falei do medicamento, isso não significa que eu não vá tomar um medicamento. Eu falo, é o problema da indústria farmacêutica, que de repente tudo tem que ser abafado, tudo tem que ser encobrido, tudo tem que ser negado. É mais nesse sentido. Então, eu deixaria assim para a gente agora até complementar com aquilo que, como é que vocês sentem isso, né, essa questão da angústia do medo, como que bate um pouco essas ideias que eu coloquei aqui, né, que a gente pudesse agora conversar, né, porque eu também não sei tudo disso, né, se eu fosse mais para uma lógica daquilo que, para um recorte, né, mas aqui, claro que eu tentei fazer alguns recortes aqui, mas a gente poderia conversar um pouco, né? Já é às 18h11, para mim aqui ao menos, né? Então, a gente podia conversar um pouco sobre isso, né? E mesmo se alguém tem alguma coisa para perguntar, quem quiser responder aqui, público, que a conversa agora é que o debate é nosso, né? Então, se eu contribuir com algumas ideias, né? Era isso que era a minha intenção aqui. Está aberta a palavra. Nilva, muito bom, né, a sua fala, né, a gente agradece muito nesse momento de reflexão, né, de aprofundar essa questão das redes sociais, né, você falando aí, eu gosto muito de usar o Instagram, né, porque o Instagram você usa
você segue quem você quiser, né? Então você tá lá, você vê aquilo que você quer, né? E eu sigo uma mulher que ela é atleta, ela fala assim da questão da manutenção da felicidade, né? Então ela dá as dicas, né? Essas sugestões que você falou aqui, né? É uma forma da gente cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física, né? E criar momentos de alegrias, né? Para a gente falar que tem uma vida feliz. Claro que vida feliz não tem só momentos de alegrias, né? Tem as superações dos medos, né? Tem as angústias que nos fazem estar vivos, né? As angústias faz parte, como você disse, nós, seres humanos. Eu acrescentaria que tomar sol, né? Tão importante, né? A gente nós aqui no Euclides, a gente mora em apartamento, né? E isso às vezes é muito limitado para a gente, né? Mas quanto é importante, né? A gente fazer uma atividade ao ar livre, né? E o sol tá aí, né? Para todo mundo, né? E a gente ter esse cuidado, né? Só acrescentando aqui nas suas sugestões, né? Mas foi muito bom. Obrigada. A Miriam, né? Quer falar depois do Simão. Então, Nilva, além de agradecer, né, aí a reflexão que você traz, eu acho que ela é bastante pertinente nesse momento que a gente está vivendo, mais atual ainda, né, não só nesse momento, mas é um momento muito difícil, né, e é um momento que a gente tem que se reinventar aí com as sugestões que você está dando, especialmente no tempo do isolamento. Então, eu acho que é bem legal as sugestões. E aí, assim, você foi apresentando, eu fiquei pensando o quanto está difícil, nesse momento, da gente lidar com todas as angústias, né? Porque eu acho que a gente já vem se fragilizando há algum tempo e lidando mal com elas, né? Não é da pandemia, mas a pandemia acirra isso. E a gente tem observado que as pessoas estão cada vez mais frágeis, do ponto de vista emocional, também do ponto de vista físico, isso vai complicando o quadro, né? E eu acho que uma discussão que você trouxe, que é uma discussão bastante difícil para todos nós, mas é importante, é a medicalização, né? É como se a gente não desse conta de lidar com as coisas e fosse ensinado a não dar conta de lidar. Não é que nós não damos conta, nós somos ensinados a não dar conta de lidar com as coisas. E aí, como saída para essa fragilidade, é muito comum recorrer à medicalização. Isso não quer dizer que a gente não tem que tomar, acho que você fez uma sinalização importante nesse sentido, né? Mas os remédios por si, eles não vão resolver a nossa angústia existencial, né? Porque ela não tem solução, né? A gente vai ter que balizar os momentos que a gente lida com ela. Eu imagino que isso faz parte, inclusive nos impulsiona a melhorar, né, a conviver diferente, né? Se tudo estiver na paz do cemitério, não tem problema, não tem angústia existencial, não tem? Bom, não sei, né? Não sabe como é que funciona. Mas, em tese, essa situação é muito humana, né? E é da vida. Então, a gente vai precisar cada vez mais nos fortalecermos. Eu acho que essa pandemia tem sido fundamental para muitas das nossas constatações nesse sentido, e não adianta remédio, né? É óbvio, né, que a gente tem hora que precisa e vai tomar, mas não vai resolver tudo. Então, é preciso que a gente possa se fortalecer com outros, né, recursos, estratégias. Eu acho que as sugestões aí ajudam muito a pensar, né? Você estava dizendo aí do uso dos estimulantes, fico pensando quanto, eu sempre fui muito cafezeira, né? Mas o quanto a pandemia me obrigou a ser ainda mais. Eu acabei de descer antes da gente começar e tomar, assim, um copo de café, né? E faz mal, tudo em excesso faz mal. Então, a gente precisa pensar muito, né? Lá com os gregos, a temperança. Mas eu acho que traz elementos importantes, né? Para a gente pensar. E eu acho que a falta de perspectiva de futuro imediato nos agonia demais, nos faz sofrer muito, mas também tem trazido um efeito muito prejudicial para os jovens, né?
Para nós é difícil, mas para os jovens também. Então, esses dias eu falava sobre isso, trabalhando uma live aqui, e de fato é muito difícil, né? Então, para a gente pensando essas coisas, mas são coisas que compõem o nosso cotidiano. E, assim, agradecer mesmo, foi bem legal, viu? Ajuda a gente a pensar muita coisa. Gratidão. Parabéns aí, mais uma vez, Silvia. Excelente exposição no assunto pertinente aí. Momento tão difícil que estamos passando. Assim, um ponto importante, eu acho que cuidar da saúde mental, espiritual e física, né, sempre foi importante. E eu acho que nesse momento agora, que tem me chamado muita atenção, é justamente isso. Tirar um tempo para você de oração, de reflexão, de estar com a família, com os filhos, da idade que está os meus, por exemplo, que precisa muito de estar junto. Eu acho que isso é fundamental nesse momento, administrar isso. Né? Quem pode fazer isso, né? Então, eu acho que a gente administrar isso é muito importante a questão da saúde. Você colocou a questão de tomar sol, são uns detalhes pequenos, de fazer uma academia e de se cuidar e não se matar de estudar, de só projeto e, às vezes, essa angústia nos destruir. Eu acho que é muito importante administrar isso. Eu acho que eu tenho pensado muito nisso nessa pandemia. Mas o que mais me preocupa que você colocou aí, essa questão do sistema capitalista, selvagem, às vezes fascista, de querer pacificar as pessoas, pacificar no sentido de ter que aceitar uma imposição, aceitar um sofrimento, conformismo com a situação, querer conformar as pessoas, como fizeram com os nativos, né, com os povos indígenas, e querem fazer até hoje. Isso me preocupa, às vezes angustia, porque muitas pessoas nem sabem o que fazer com essa situação que a Mira colocou, né? Que esperança vai ter de mudança? É preciso enxergar mais lá na frente e acreditar, porque no momento esse sistema capitalista, selvagem, fascista, que tenta legalizar o crime. Eu costumo dizer, nós como historiador, não sei se a Miriam concorda, a política é o crime legalizado. Crime legalizado. E aí eles querem ainda conectar as milícias. A gente sabe aí que as milícias estão adentrando nesse crime legalizado, porque a milícia é um crime organizado, que não é legalizado. Então, isso preocupa, desmatamento, exploração do ouro ilegal, acabar com os indígenas, é um projeto deles. Legalizar o crime. Aí você colocou assim, que muitas vezes as instituições não dão uma resposta nas fake news, nas mentiras. Isso é angustiante. Esse é o ponto que mais me preocupa no momento. Não vou falar mais, porque o tempo é pouco para cada um. Muito bem, viu, Nivan? Muito pertinente o assunto, muito bom ver isso ali. Um excelente. Só quando a Nilva falou em acrescentar algo, eu coloquei aí no chat, até copiei bem extenso um e-mail de um projeto que a gente recebeu da UFG, fala de dança e meditação. Então, quem tiver tempo e disponibilidade, nós da pedagogia da UEG participaremos, começa amanhã às 7h. Acho que é o momento da gente buscar alternativas assim. Bacana isso. Então, é hora da gente cuidar das angústias, dos medos uns dos outros, né? Cuidar da gente para a gente conseguir cuidar dos outros. Esse é o maior desafio. Então, essa proposta de meditação, de olhar para a gente, essas sugestões que foram dadas aí pela Nilva, é muito interessante, porque nós estamos todos fragilizados. Foram tantas percas importantes na vida, no grupo, como foi relatado aí no início da reunião,
cada um enfrentando momentos difíceis, mas é preciso enxergar também as forças, né? Olhar positivamente as coisas que a gente tem conseguido. Eu gostei da escrita do Padre André lá no final da frase, da justificativa dele, quando ele falou assim, voltar ao normal não é abrir o shopping, não é voltar ao comércio, abrir o comércio, é quando a gente parar de ver as mortes acontecendo. Então, quando a gente parar de perder pessoas queridas, parar de viver o medo da doença, da morte, como eu estou imaginando o Bosco lá sozinho, com medo, sentindo mal, com medo de ser, de não ser, esse peguei, não peguei, isso é uma angústia muito grande. E agora, o pessoal que passou por isso sabe a dificuldade que é. Temos aí a Cida, que está superando esses dias, o Simão, que está com o cunhado na UTI, o medo de perder, né? O Neno, né, Ranib? O Nena, que perdeu a esposa, e entrou aí a minha nora, a Camila, que perdeu o pai recente. Eu convidei ela para entrar exatamente por isso, porque é o momento da gente estar somando forças, ouvindo, né? Ganhando ajuda. E esse grupo, ele tem essa função, né, da gente se fortalecer individual e coletivamente. Isso, lembrando que a Nilva, né, no início, ela falou que, ela até perguntou, né, se era um foco, era desse período da pandemia, né, ou se era no geral, né, essa questão que a gente está vivendo, né, atualmente, no contexto atual, né, fora da pandemia, né. Claro que toda essa questão dos medos e das angústias, elas foram acentuadas nesse período, porque nos deixou distanciado um do outro, né? A gente dificultou essa nossa aproximação com o outro, né? E a gente tem muitos desses medos, dessas angústias, a gente não consegue superar sozinho, né? Então, isso eu penso que agravou mais, né? A gente não tem um abraço, de visitar um colega, visitar um amigo, de estar mais com a família, então isso eu acho que agravou, né? Mas as sugestões, ela não é só para agora, no período da pandemia, a gente sempre precisou tomar cuidado com isso, né? Cuidar da saúde física, mental, né, que agrava muito, mas a gente pode superar, né, se precisar tomar o remédio, né, a gente tem que cuidar, mas tem certos problemas que é uma doença mental, e a gente vai precisar tomar remédio sim, né, a gente não pode fugir também disso, né, a gente tem que ter essa atenção também. Tem problema que é doença mental, né? Então, o medo em excesso tratado, ele pode virar ansiedade, e ansiedade é uma doença que precisa ser tratada, né? Então, a gente tem que estar atento, né? A gente se conhecer, por isso a questão da meditação, né? Esses dias a minha filha, a Natália, ela me mandou eu estava muito ansiosa esse processo do seletivo, né, do doutorado, ela me mandou lá um áudiozinho de meditação, né? Ela me mandou 2. Aí eu fui ouvir, era o que a gente fazia nos grupos de jovens, né? Pelo menos aqui em Caldas Novas, né? A gente tinha uma religiosa que acompanhava a gente, que era a irmã Conceição, ela sempre fazia um momento de meditação no início, né? De relaxar o corpo, de pensar, de sentir cada parte do corpo, de pensar coisas diferentes, pensar no momento que a gente está no lugar da natureza, né? E ela me passou aquilo lá, assim, gente, né? A gente viveu isso, fazia isso no grupo de jovens, e eu esqueci, né? Deixei, a gente vai sendo atropelado e a gente esquece essas coisas que a gente já fez lá no passado, né? E ela foi me ensinar isso, né? É interessante isso, né? A gente é atropelado por tantas coisas e a gente não se dá, não tem aquilo que a Miriam falou, né? Como que a gente lembra dos medos e angústias, né? A gente esquece, tira isso da memória, né? Isso é bom, né? A gente ter esse tipo de coisa, né? A Nilva ajudou a gente a reativar algumas coisas que a gente já viveu como experiência e já tinha esquecido, né? E a gente tinha que pensar, né? Agradecer aqui a Nil de novo, né? Não sei se alguém mais quer falar sobre encontro. A gente hoje, a Ranit quer falar um pouquinho lá da visita que ela foi lá fez no Jardim Privé, né?
E também a Eu gente só- pensar nos próximos encontros, né? Nós temos 3 Eu minutos. só quero para os partilhar um negócio que eu tô com uma visita aqui me esperando para eu sair daqui. Assim, eu acho que esse período das angústias e do medo, antes da doença, é uma coisa. Depois é outra. Durante é pior ainda. Assim, querendo ou não, é uma doença solitária. Você tem alguém doente em casa, você não pode ficar junto. Você não pode isso, você não pode aquilo, né? O seu amigo não pode vir te ver, o seu amigo não pode te ajudar. Então, essas coisas, a preocupação da gente com o Bosco, é muito sério isso, gente. Ligar, mandar uma mensagem, isso ajuda demais a conta, né? Às vezes você tá naquele desânimo, aquela coisa, chega uma mensagem, fala assim, fulano não pode, mas preocupou com você, né? Isso é muito importante nesse período de pandemia e principalmente para as pessoas que estão doentes. Experiência própria, agora eu digo experiência própria, né? Então, assim, é um período muito sofrido, né? Que você está só. E a gente entende, lógico que a gente entende, porque é uma doença misteriosa, você não sabe quem pega, quem não pega, como pega, né? Então, eu falo que não sabe porque o Messias sabe onde pegou, mas eu não sei como que eu peguei dele. Não sei mesmo. Né? Então, assim, foi um momento de bobeira, mas eu não sei qual foi, porque os meninos não pegaram, né? Então, é um momento único que aconteceu. E aí eu digo isso, assim, que a gente cuidar, né? Então, se a gente sabe que um amigo está, né? Manda uma mensagem, liga. Eu acho que isso ajuda muito, 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 muito mesmo. Porque é um momento de muita solidão, que você não sabe o que é depois, você sabe agora. Assim, eu vou passar bem? Acho que sim. E se não passar? Né? A gente perdeu pessoas queridas na semana. E se não passar? Né? Eu vou sem falar tchau para o fulano, sem despedir do ciclo. Como é que é? Então, essa angústia é terrível, gente. Terrível, terrível. Então, acho que é legal a gente preocupar com o Bosco, sim. Não só com ele, mas com todos os doentes. Aníbal, você quer falar rapidinho? A Nilva vai encerrar com uma música para nós. Sim, eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu, no dia que iniciou esse processo, acho que, vamos dizer assim, no dia que eu me conectei com o Edson foi por acaso, porque o Pietro tinha que fazer uma tarefa de fotografar um monumento da cidade e naquela dia madrinha ajuda, eu falei, vamos fotografar a Cruz da Cidadania. Rodaram pela cidade, ele, o pai e a mãe, fotografaram algumas coisas, mas não conseguiram achar nada interessante, nada tem placa, nada tem história. Na hora de escrever sobre, não conseguia escrever. Aí eu falei, então, fica com a Cruz da Cidadania, que eu estava puxando para ela, né, querendo que ele fizesse algo fora do convencional, do capitalismo. Mas onde que nós vamos achar para escrever sobre ela? Falei, vou perguntar para o autor. E mandei um áudio para o Edson. Falei que era uma tarefa de escola e que a gente queria saber um pouquinho da história da cruz. E o Edson mandou aquele áudio que eu compartilhei no grupo, com a autorização dele, 23 minutos ele falando. Depois ele me mandou uma frase dizendo assim, eu achei que eu nunca ia ser ouvido. Um pouco disso que nós estamos comentando aqui, né? Ele que já teve tantas lutas, tantas histórias, ele disse, achei que eu nunca ia ser ouvido. E logo ele me passou o contato de uma pessoa especialista no assunto que ele indicava, e falou assim, procura ela, quem sabe a gente transforma essa história num escrito. É uma pessoa especialista no assunto, estética e tal, e me deu o contato da Nilva Rossim, e falou, procura ela, quem sabe a gente faz algo escrito, porque eu falei para ele, não, aí vamos publicar e tal, eu falei, não, a Nilva está com a gente, então no domingo a gente vai conversar sobre isso. Outro pedido dele, outra sugestão dele, foi que então compartilhasse com os pejoteiros, porque ele sabe que os pejoteiros é do tempo do Nena, que foi lá um dos mentores da cruz, né, e que compartilhasse com os pejoteiros para a gente fazer alguma coisa.
ele falava em nome da Cruz da Cidadania, um resgate, tem toda uma conversa dele aqui, ele falou, vamos fazer uma live, vamos discutir, vamos falar de direito e cidadania, vamos falar dessa fé e política. É interessante depois até enviar algumas mensagens dele, se vocês toparem. Então, o que eu queria era sugerir que nós organizássemos, talvez para o próximo tema, essa conversa com o Edson Pintor, esses temas que ele sugere, não sugere para ele falar, ele sugere para a gente discutir os temas, né, que ele indica ali, e convidá-lo para uma participação. E depois, a partir disso, surgiu aquele trabalho com o pessoal do assentamento da desocupação urbana, que aí, no dia seguinte, ele me falou dessa ação e sugeriu trabalhar no Portal das Águas Quentes, e o Padre André falou que sugeria, então, essa comunidade nova lá. E nós fomos conhecer a comunidade. É um local, gente, eu falei para o Padre André, falei para Edilair, para a Fernanda, que foi, aqui é o lugar dos pejoteiros fazer aquela ação, aquela prática que a gente está querendo. Lá nós precisamos, é o lugar da gente chegar e ajudar na organização social, política, de educação religiosa, e o pessoal lá não tem água. Ranibe, por onde a gente começa? Nós vamos voltar lá na quarta-feira, levando água. O Edlair vai organizar os garrafões de água. No sábado, nós levamos um latão de leite com água, insensibilidade, porque quando desceu o latão de leite, veio um pai correndo, é leite, o meu pequeno está sem nada, e era água. Mas mesmo assim, eles agradeceram muito pela água, a gente distribuiu 90 litros de água lá com 2 famílias, e com o pessoal que encontrou com a gente, e na quarta-feira a gente vai voltar, aí já conseguimos um latão de leite de verdade. Vamos levar esse leite para algumas famílias. Tem muita família com criança pequena, muita família com gestante, tem muita criança precisando de atenção. Aí eu queria propor a ação, o desafio para os pejoteiros. Eu tenho em mente, assim, a primeira ação, até foi uma fala da Rânia, é cadastrar essas crianças, saber quem está matriculado em qual escola, até porque essa semana é semana que a prefeitura vai distribuir os kits, saber se eles estão matriculados, se eles vão ganhar esses kits, e se estão matriculados, como que estão acompanhando, se tem assistência, se a gente pode, enquanto educadores, dar alguma assistência para essas crianças, se a gente pode, a sugestão do Edson Pintor foi que a gente fizesse lá uma escola de Paulo Freire, que a gente fosse para lá, debaixo de uma árvore, reunisse lá as crianças que estão precisando de apoio na alfabetização, que estão precisando de apoio com tarefa de escola, porque a gente não sabe como que eles são. Então, seriam ideias para a gente se articular. No primeiro momento, eu quero convidar quem se dispõe a ir lá na quarta-feira. Nós vamos na quarta-feira, que é feriado, vamos levar o leite que a gente ganhou, vamos levar água. Todo tanto de água que levar lá é pouca, porque eles estão buscando galões de água onde consegue pegar. Então, vem água de toda qualidade. E, a partir disso, nesse primeiro momento, é assistencialismo mesmo, e ir chegando devagar e ajudando a organizar a comunidade. Eles precisam de ajuda para organizar água, para organizar moradia. E a irmã Elisa e o padre André estão lá acompanhando, tentando e ajudando, mas agora seria o momento da gente assumir esse trabalho. Aí eu queria ver o que vocês pensam sobre e fazer um pedido. Tudo que vocês tiverem em casa, lá está faltando. Se for um par de chinelo, se for um litro de leite, se for uma garrafa d'água, se for uma blusa, se for uma panela velha, tudo lá é bem-vindo. Ranibe,
Então, tá meio corrido, depois você coloca mais informações lá no Sim, sim. grupo, né? Uhum. Por que que eles estão lá, né? Se é um acampamento provisório, ou se eles vão ficar mais tempo, né? Porque se Tem, for ficar mais sim. tempo, né? A gente pode correr atrás da ação urbana, né? Porque só levar água, né? Fica difícil, né? Mas Eles se for ficar mais estão tempo, nas né? duas situações. Tem gente lá há mais tempo, que já está com construção de alvenaria. Ação urbana já não sei. Agora, eles foram desalojados, a patroa passou e derrubou parte das famílias, foram desabrigadas, estão com barracas, construindo barracas, e o prefeito falou que quem tiver com construção em alvenaria agora, eles vão regularizar. Quem ainda não tiver, eles vão arrancar as barracas para diminuir a ocupação. Então, eles estão, assim, no momento de repartir lote, porque tiraram eles de uma área que era da polícia e levou eles para a área ao lado, que diz que é do judiciário, essa área o prefeito autorizou construir. Aquela história, o Magal autorizou antes para ficar de bonzinho e agora eles foram desalojados pelo atual prefeito e demais organizações. Então, seria até para a gente ir conhecendo essa história. Porque eu falei, tudo caiu assim, de quarta-feira para cá, caiu na minha frente. Eu falei, Deus faz as coisas de propósito. Eu lembrei de Padre Zezinho, um dia uma criança me parou, tarefa escolar para cumprir, e colocou a gente nessa ação. Então, aí você coloca para nós, vai deixando a gente a par, né? E a gente vai ver como que cada um pode ajudar, né? Isso. Certinho? E a gente vai mobilizando. Ok. A Nilva quer encerrar, né, Nilva? Isso, gente, então, acredito que todas essas falas de vocês também, né, vieram somar e vieram fazer a reflexão da temática aqui. Acho que vocês trazem diversos elementos, né, que vêm ampliar um pouco essa discussão, e em função do tempo mesmo, eu não vou ficar retomando aqui essas questões, mas o importante é a gente se perguntar, né, o que realmente nós estamos consumindo, na verdade, tanto coisas boas, quanto aquilo que a gente precisa, a gente pode também rever, né, como nós consumimos isso, enquanto seres em relação, enquanto que nos relacionamos com a outra pessoa, né, olhar como nós organizamos o tempo, os limites, né, e que tempo eu dedico para mim e para o outro. Acho que é ali isso que a Hanib estava colocando também, né, do desafio que tem ali, concreto também, né, então, como é que eu vou dedicar meu tempo, ou, né, algo daquilo que também é caro para mim, para outra pessoa, né, e a questão também de como nós balançamos, né, as nossas necessidades, como nós buscamos alternativas para elas. E como eu comecei com o poema do Alan Dias Castro, só terminar com o pensamento dele, que ele diz, assim, ele falou de seguir pessoas no Instagram, eu comecei a seguir por causa justamente dessas partilhas, né, e a gente viu, né, dessa identificação, enfim, e como ele tem muita coisa que a gente pode também aproveitar, enfim. E então, um pensamento que ele diz que toda pessoa que a gente encontra tem uma história por trás da história que nos conta. Sonhos interrompidos, medos escondidos, coragens que nos deixariam surpreendidos pela força descoberta quando tudo parecia perdido. E aí ele termina dizendo, respeite a batalha de cada um, né, de cada pessoa. E uma música que está fazendo muito sentido, já desde o início da pandemia, muito tocada, muito, né, da Vika, né, que vejo que eu tenho bastante conterrâneos, né, porque eu nasci no Paraná, sou de lá e moro aqui no Rio Grande do Sul, então eu digo minha conterrânea porque ela é do Paraná, né, a Vika, ela é lá de Cascavel, né, e ela fez essa música justamente, né,
para a gente refletir e pensar esses tempos de pandemia que a gente está vivendo. Então, com certeza, eu não vou ser uma Vika cantando e tocando aqui, né? Mas acho que essa mensagem, então, ela fica uma mensagem para todos nós, né? Para a gente pensar, que acho que ela vem bem de acordo com a nossa reflexão hoje. Então, muito obrigada a todos vocês. Deixa eu ver. Oh, 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 oh. Será que tem remédio para curar meu tédio? Será que existe cura para toda esta loucura? Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja hora para pensar. Nem tudo se pode controlar. Que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja hora para pensar. Nem tudo se pode controlar. Que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Quem é que nunca disse que precisa de espaço, que a vida era corrida, que andava ocupado? Calma, o mundo precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo para ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja hora de pensar. Nem tudo se pode controlar. Que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja hora para pensar. Nem tudo se pode controlar. Que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. O mundo precisa de pausa. Oh, 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 oh. Calma, 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 calma. O mundo precisa de pausa. Muito bom, Nilva. Então, da minha parte, muito obrigada. E Nós que agradecemos, Nilva, né? Além de nos ajudar com uma reflexão, né? Uma intelectual, ainda é cantora. Toca, né? Obrigada. Obrigada por esse momento, né? Penso que todo mundo gostou, foi significativo. E a gente aguarda o próximo encontro. Nós marcamos para o segundo domingo do mês, né? A gente combina lá no grupo como que vai ser o próximo, certinho? ok. Saudades Então, de todos. Um obrigada. abraço. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau. Até mais, Obrigado, pessoal. tchau. Valeu demais. A gente vai Tchau. Até o próximo encontro.
E a Tchau. sugestão da Rani para a gente discutir durante a semana, viu, Rani? Eu gostei. Vamos Uhum. tentar organizar, eu quero participar, tá? Ótimo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana para todos nós, de saúde. Que assim seja. Que seja. Obrigada, vocês também.